Olá, tagarelas! Como vocês estão? Sejam bem-vindas ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo que eu tô postando aqui pra vocês. Então, pra gente crescer e esse canal chegar pra cada vez mais pessoas, já se inscreve, já deixa o seu like, que hoje a gente vai conversar sobre os 5 erros que todo iniciante no estudo da língua espanhola ou de línguas estrangeiras acaba cometendo. Muy bien, entonces vamos a empezar esta charla. Vamos conversar sobre esses 5 erros que todo iniciante no estudo de idioma acaba cometendo de uma forma ou de outra. E da onde vêm essas informações? Das vozes da minha cabeça? Não. Vou compartilhar com vocês as minhas experiências, não só como estudante de língua estrangeira, mas também como professora, porque eu sou professora de espanhol. Então o que eu vou compartilhar, além da minha experiência, como eu comentei, é também o que eu consigo observar das minhas alunas quando elas chegam até mim, ou dos problemas que elas trazem para mim quando a gente começa esse processo de aprendizagem de uma nova língua, tá bom? Eu adoro trabalhar com iniciante, meu foco sempre é quem está começando, porque eu sei a dificuldade de começar. E tá aí o nosso primeiro erro. Procrastinação. Nossa, a palavra do momento. Procrastinar. A gente sempre deixa para começar depois. A gente nunca começa no agora. Então, esse é o nosso primeiro erro que a gente já começa errado, que é evitando começar. E esse processo de evitar pode ter várias justificativas, né? Ninguém procrastina porque gosta. A gente procrastina porque tem algum problema. Gente, os gatos, eles estão no... É o horário da corrida deles, tá? E é isso, eles vão ficar correndo e vocês vão ver, porque essa é a realidade da vida. Enfim, como eu tava mencionando pra vocês, ninguém procrastina porque gosta de procrastinar. Isso sempre tem um porquê. Esse porquê pode ser um medo oculto, o medo de não conseguir, o medo de fracassar, o medo de não dar conta. Então sempre tem um porquê por trás da nossa procrastinação. Entender este porquê vai nos ajudar a evitar esse processo de sempre deixar para depois. O melhor momento é sempre agora. A gente só tem o agora. Então se nós não começarmos a fazer agora, quando a gente consegue fazer, vai saber quando isso vai ser uma realidade de novo para nós. Então, se você tem um objetivo, que provavelmente você tem, senão você não teria chegado até mim aqui nesse vídeo, você já sabe que o primeiro erro que todo mundo comete é sempre procrastinar o começo desse estudo ou o desenvolvimento do estudo de uma forma geral. Como assim? Beleza, comecei uma aula de espanhol, comecei aqui a estudar com o curso que eu comprei. Amanhã vai ser o dia que eu vou sentar e fazer minhas anotações. Putz, amanhã eu tenho que visitar minha avó. Beleza, então vai ser depois de amanhã. E aí mesmo você que compra o curso, que faz a aula, deixa o exercício para depois, deixa o estudo para depois e acaba caindo na mesma de quem ainda não deu o primeiro passo para começar. Então tenham coragem, se organizem, mantenham essa agenda em dia e definam essa prioridade. Procrastinar, ela tem um arqui-inimigo. A procrastinação tem uma arqui-inimiga. A arqui-inimiga da procrastinação é o quê? A organização. Quando a gente se organiza e prioriza, a gente consegue ter um aproveitamento melhor do nosso estudo e não cair aí na onda da procrastinação que nos leva, sabe-se lá pra onde, sabe-se lá por quanto tempo. Segundo erro, né? A segunda coisa que as alunas acabam cometendo quando a gente começa os estudos de espanhol é querer abraçar o mundo todo. O idioma, a gente nunca vai conseguir colocar ele numa caixinha, porque ele varia muito, né? Varia muito de acordo com a idade, da onde a pessoa vive, qual é a classe social dessa pessoa. Cada um vai usar a língua de uma forma diferente. Então, a gente querer abraçar o mundo, a gente querer saber tudo em uma semana, já é o primeiro tiro no pé que você pode dar, porque aí você vai ver que, nossa, é muito mais coisa do que eu pensei que fosse. Será que eu vou conseguir fazer tudo isso? E aí começa a atacar a ansiedade, né? Ai,
meu Deus do céu, eu preciso dominar esse idioma como um todo, mas eu não tenho 30 horas por semana para dedicar a esse estudo. O que eu vou fazer? Eu nunca vou aprender, eu nunca vou ser capaz, nunca vou conseguir. Você vai conseguir respirar. O que você precisa é de uma corrida de gatos. O que você precisa é de paciência, ok? Divida em pedaços menores esse estudo, vá com calma, uma coisa por vez. Poxa, tava estudando aqui, sei lá, presente do indicativo, não entendi direito como é que funciona esses verbos irregulares. Beleza, vai lá, foca. Nossa, tava aqui, a prof me ensinou a pronúncia de cada uma dessas letras específicas do espanhol, mas ainda não peguei. Senta, estuda, escuta, reproduz. Tente criar, tente falar, até você ter uma segurança dentro dessa temática para avançar para uma outra, ok? Então não tentem abraçar o mundo. Nem se eu quisesse, eu tô aí no espanhol faz um tempo já. E eu tenho professoras que estão no espanhol, sei lá, 40 anos e ninguém abraça o mundo inteiro, porque é impossível, tá? É impossível a gente conseguir isso. Vamos lá! O terceiro erro que todo estudante de idiomas acaba cometendo é não estudar fora da sala de aula. Gente, eu queria trabalhar com vídeos anônimos das minhas alunas que fazem tudo bonitinho durante a aula e estudam fora de aula, das minhas alunas que fazem tudo bonitinho na aula e não estudam fora de aula, e as alunas que não fazem nada bonitinho em aula e não estudam fora da sala de aula. Para vocês verem a diferença do processo de aprendizagem de cada um, tá? Claro que a vida ela é feita de realidades diferentes. Qual é a sua realidade? Qual o tempo que você consegue? Às vezes a pessoa não consegue estudar fora do período de aula. Tudo bem. O que eu digo para isso? O seu processo de aprendizagem vai ser um pouco mais dilatado, né? Vai demorar um pouco mais para acontecer do que uma pessoa que consegue seguir um cronogramazinho bonitinho, delícia, e praticar um pouquinho sempre fora da sala de aula. Então, aqui, isso entra como um erro, né? O erro de não praticar fora de sala de aula, mas na verdade é um conselho. Pratique, né? A gente se apaixona, gente, espanhol é maravilhoso. E eu tenho certeza que outras línguas estrangeiras também são, né? Uma língua é muito mais do que uma regra gramatical. A gente tem um processo bastante interessante, pode ser um processo muito interessante, muito legal. Então estudem fora da sala de aula. Isso ajuda muito na fixação dos conteúdos, na construção da sua confiança, né? Porque falar uma língua estrangeira é muito mais uma questão de confiança do que de saber. Porque se você é confiante naquilo que você sabe, você consegue segurar essa bola, tá? Ter esse estudo fora de sala de aula é o que vai mudar o seu processo de aprendizagem. Eu falo pelo que aconteceu comigo e pelo que eu vejo das minhas alunas, como eu compartilhei com vocês. Então essa é a minha terceira dica. Quarto erro que todo principiante no estudo de língua estrangeira acaba cometendo é não confiar no processo e só observar o resultado. O que a prof quer dizer com isso? O que importa pra mim não é se eu aprendi esse conteúdo aqui direito, é se eu aprendi 5 conteúdos. Lembra daquela conversa que a gente teve sobre querer abraçar o mundo? É um pouco sobre isso também. A gente deixa de curtir o processo pensando só no resultado, pensando só naquela viagem linda, maravilhosa que eu vou fazer pra Espanha e como eu vou estar fluente lá, e como eu quero estar fluente lá, eu tenho que estar fluente hoje, em vez de pensar, ok, eu acabei de começar, esse processo é um processo complexo, não é um processo fácil, e eu vou degrau por degrau até eu conseguir chegar no topo dessa escada. Ou vou construir tijolo por tijolo até esse prédio se erguer e ter aí um super espanhol para eu poder desfrutar dele. Mas concentrar-se só no objetivo do prédio construído, né, da fluência, faz a gente perder o prazer que a gente sente no processo. Como a prof já falou antes, estudar uma língua estrangeira é para ser uma coisa legal, gente. Tem tanta coisa bacana, cultural, histórica, o próprio processo da língua, da literatura é tão prazeroso, tão desafiador,
Então, ao invés da gente pôr atenção nisso, de cada um dos pequenos desafios que a gente está superando a cada dia que passa, a gente só pensa no que a gente ainda não tem. Aproveitem o processo, gente. Se a gente foca só no resultado, a chance da frustração, de novo essa palavra, frustração, é muito grande. E última dica que eu quero compartilhar aqui pra vocês, que na verdade não é uma dica, é um erro que esses estudantes de língua estrangeira, inclusive eu, cometemos muito no começo do processo e durante o processo também, é não confiar em nós mesmas. Beleza, a gente vai falar sobre confiança, vamos lá. Confiar na gente mesmo é uma coisa que não se constrói dentro de uma sala de estudo de espanhol, tá? É uma coisa que se constrói na terapia, bebês. Façam terapia. A gente tá vivendo um período com pessoas, incluindo eu, que temos muitos problemas em acreditar que a gente é capaz de alguma coisa, né? A gente já começa por aí. Olha só, você é capaz. Assim como eu fui capaz, como minha amiga foi capaz, como meu amigo foi capaz, como a minha irmã vai ser capaz, ou que meu irmão também é capaz. Então, todos nós somos capazes de fazer tudo, desde que a gente se proponha a fazer a coisa da forma que precisa ser feita. Confiar em nós mesmos nunca vai ser um processo fácil, mas é um processo essencial quando a gente está falando de aprendizagem de língua estrangeira. Eu já contei nesse vídeo, falar uma língua estrangeira é muito mais uma questão de confiança do que uma questão de saber. Você pode saber, querida, tudo que existe. Se você não confia nesse conhecimento, a chance de travar é muito grande, a chance de dar branco é muito grande, a chance de desencadear uma crise de ansiedade é muito grande, que vai te criar um bloqueio. Não queremos nada disso. Nós queremos ser felizes, né? É isso que a gente quer. A gente quer ser feliz com o nosso processo, a gente quer ser feliz com o nosso conhecimento. E nós somos, ok? Você já é feliz com o que você já tem agora, tá? Então não deixe isso desencadear nenhum tipo de crise em você. Ok? Confie que você é capaz porque você é. Todos nós somos, como a prof comentou, tá bom? Eu sempre gosto muito de falar para as minhas alunas que é como se a gente fosse se jogar numa piscina de água gelada. Ninguém quer se jogar na piscina de água gelada, não importa o quão calor esteja fazendo lá fora. Mas a gente vai, porque a gente sabe que vai ser 2 segundos de água gelada na pele para uma tarde inteira de aproveitar o sol com os amigos, com a família e refrescar-se. A gente sabe que essas atividades de verão são maravilhosas, né? Enfim, então jogue-se nessa piscina gelada, tá? Vai ser 2 minutos de puro pânico e depois o resultado que a gente consegue colher é satisfatório, ok? Gente, esse foi o primeiro vídeo aqui desse canal. Eu espero conseguir manter esta frequência. É o meu objetivo para 2023. Estar aqui junto com vocês, compartilhando esses conteúdos que são um pouquinho mais longos do que lá no Instagram. Lá no Instagram eu compartilho algumas dicas um pouquinho mais pontuais, né? Do estudo da língua espanhola. Então tem Reels, tem alguns conteúdos que são um pouquinho mais intensos também, mas eu quero conseguir trazer vocês, reunir vocês aqui do YouTube também e levar lá pro meu Instagram, que vocês podem acompanhar, que é @profbiancaroberta, e lá eu compartilho um pouquinho mais sobre a minha rotina e essas dicas de espanhol que eu acabei comentando com vocês agora também. Gente, esses gatos, eu sempre falo para as minhas alunas e vou repetir para vocês. Entretenimento gratuito. São os gatos atrás dos vídeos, das aulas, brigando, correndo, né? Mãe de gato sabe como é. Mas é isso, eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. E nós vemos muito pronto. Beijos!